bem? Eu sou o Lucas Mendes e nessa Masterclass eu vou estar falando para vocês um pouco sobre improvisação com a pentatônica, como você modernizar e sofisticar sua fraseada a partir da escala pentatônica. Então agora nós vamos começar com exemplos simples e práticos para a gente começar a entender como soar mais moderno, mais sofisticado, usando a boa e velha escala pentatônica, que é aquela escala que todo mundo já conhece, né? Todo guitarrista, desde o começo, começa por ela e usa ela o resto da vida, né? Eu falo assim que a escala pentatônica, por mais que a gente tenha que aprender novas escalas e tudo mais, a gente sempre acaba voltando para ela, né? Toda vez a gente usa ela, uma escala muito utilizada na linguagem guitarrística, né? Dentro do rock, dentro do fusion, dentro do jazz, dentro de outros estilos também como blues, principalmente. Então, como exemplo, a gente vai utilizar aqui a escala pentatônica de Lá menor, tá? Partindo do princípio que todo mundo já conhece essa escala, eu vou mostrar só o exemplo aqui dentro do desenho mais simples, que é o quinto padrão da pentatônica de Dó menor, ou o primeiro padrão da pentatônica de Lá menor, onde eu vou ter aqui na casa 5 a nota Lá, a nota Dó na casa 8, a nota Ré na casa 5, na casa 7 a nota Mi, a nota Sol na casa 5 de novo, e aqui eu começo de novo partindo da nota Lá. Primeiro passo que eu penso na hora de usar essa escala é tentar soar um pouquinho diferente daqueles licks tradicionais guitarrísticos de blues ou de rock, para a gente começar a entrar para esse lado um pouco mais fusion, um lado um pouquinho mais moderno mesmo da guitarra, é a gente utilizar um pouco de slides, tá? Por que eu falo isso? Eu tenho notado isso em muitos guitarristas da nova geração. O slide ele tem sido uma ferramenta de expressão muito utilizada, apesar do bend ser uma característica, né, da guitarra e tudo mais, e ser muito utilizado como uma ferramenta de expressão também. O slide é uma ótima ferramenta para substituir o bend na guitarra sem você deixar de soar guitarrístico. Então, como que eu vou pensar aqui? O primeiro exercício é o seguinte: eu vou pegar as notas das duas cordas e vou tentar criar motivos melódicos, motivos rítmicos e frases dentro disso, utilizando slides ligados e outras técnicas. Bem simples de entender aqui. Se eu pegar o meio da pentatônica, dentro dessas notas, o que eu posso fazer aqui? Por exemplo, eu posso tocar uma nota e ligar a próxima. Depois, o que eu posso fazer? Eu posso usar esse mesmo recurso, porém com slide. Então o que eu vou fazer? Então eu estou usando um conceito aqui que a gente chama de nota-alvo. A minha nota-alvo, nesse caso, para simplificar para vocês, eu vou usar o termo de nota da direita. Por quê? Como o meu padrão tem apenas duas notas por corda, eu vou utilizar tanto a nota da esquerda quanto a nota da direita. Então a minha nota-alvo aqui no caso agora vai ser a minha nota da direita, nesse caso um Lá. Então, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente mudei a forma de tocar o meu Lá. Eu não vou tocar um Lá, por exemplo, direto. Eu simplesmente criei um ornamento para chegar nesse Lá. Percebe como soa muito diferente de eu simplesmente tocar um Lá direto? O que eu fiz aqui? Eu usei essa substituição sonora aqui, eu floreei ele. Então, isso já começa a soar muito diferente daquela pentatônica que a gente está acostumado a ouvir nos licks tradicionais. E eu posso usar isso em qualquer uma das outras regiões da pentatônica e dentro desse desenho nas outras cordas também. É uma ótima forma de você começar o estudo, né? Então você sempre pegar um motivo e desenvolver ele. Então eu vou fazer aqui em todas as cordas, a partir da sexta corda, tá? Já me dá uma sonoridade
diferente. O que eu posso fazer depois disso? Uma boa ideia é você inverter sempre, né? Fazer ao contrário também. Então eu posso fazer um pull-off e um slide. E eu também posso, ao invés de utilizar isso diretamente, eu posso usar saltos de cordas também. Toquei na sexta corda, vou pular a quinta corda, vou passar direto para a quarta. Então a criatividade vem daí também. Você utilizar a criatividade nesse momento é muito legal. Por quê? Qual que é a chave, né, da criatividade para desenvolver o seu fraseado, ter suas ideias, assim, eu sempre falo, é você fazer uma pergunta. E se? E se eu tocar isso de tal forma? E se eu tocar de forma Y? Então, tudo aquilo que a gente aprender aqui, você pode pensar em outras maneiras de usar isso. E se eu usar isso na escala maior? Você pode usar também. Esse mesmo princípio de pegar uma nota, utilizar um slide ali para chegar na sua nota-alvo, utilizar um ligado, vai funcionar. E aí você vai encontrando a sua maneira de se expressar musicalmente. Né? Você vai entendendo como funciona o seu vocabulário, né? Você vai desenvolvendo as suas ideias. Um outro princípio que eu gosto de utilizar bastante dentro da pentatônica é que, pelo simples fato da gente começar aprendendo com os shapes de 2 notas por corda, fica muito simples e fácil da gente aprender todos os 5 shapes da pentatônica. Então aqui no caso da pentatônica de Lá menor, o primeiro shape que eu vou ter no braço da guitarra aqui vai ser esse. O outro shape que eu vou ter é esse aqui. E com esses 5 shapes bem visualizados, a partir do momento que você consegue visualizar bem eles, assim, pelo menos ter uma noção geográfica no braço, o que é legal a gente fazer mais para frente? Você expandir esses shapes, né? O que eu falo que é daí a questão de você visualizar a pentatônica por blocos como 3 notas por corda. O que eu quero dizer com isso? A pentatônica 2 notas por corda, se eu pensar nela como um desenho só, eu tenho isso daqui. Se eu pego uma nota do próximo desenho, eu vou expandir ela para um desenho de 3 notas, porque aí eu vou ter a abertura, em algumas casas pode ficar um pouco maior e complicar um pouquinho mais. Mas caso você queira, você pode oitavar todas essas ideias e tocar elas uma oitava acima. Tá? Então, vá naquilo que fica mais confortável para você e conforme você for estudando, vai desenvolvendo essa parte, né, muscular mesmo e motora de conseguir tocar com uma abertura maior, você vai se desafiando aí. Então aqui, só para continuar o exemplo no Lá menor, eu posso pegar a próxima nota do próximo desenho sempre. E aí se eu pego aqui só a sexta e a quinta corda para dar exemplo, então eu vou pegar aqui, ó, nota Lá, Dó e Ré na sexta corda, no misão. E aqui na quinta corda eu vou pegar as notas Ré de novo, Mi e Sol. Eu vou aplicar aqui com ligados, tá? O que eu fiz aqui? Eu toquei simplesmente a escala pentatônica e ela já soa de uma forma bem diferente do que a gente está acostumado a ver os licks de pentatônica. E isso daqui é uma ideia de visualização. Porém, o que eu falo sempre? Quando a gente aprende sobre shapes, às vezes a gente fica preso nessa questão só de desenho ou de um desenho X ou Y, por exemplo, o desenho do caged ou desenhos 3 notas por cordas da escala maior. O que acontece? Se a gente ficar só preso neles, muito dificilmente a gente vai conseguir soar diferente, né? E um dos grandes guitarristas que eu gosto é o Alan Holdsworth. E o Alan, ele tem uma coisa muito particular, que é uma sonoridade muito própria, né? Ele é um guitarrista que encontrou uma voz muito dele, tanto que até hoje é difícil você encontrar alguém que copie mesmo, realmente,
seja igual, uma cópia realmente fiel ao Alan Holdsworth, de tão original que o cara conseguiu ser. E o que ele fazia? O Alan tinha muito disso. O Alan, por exemplo, se você pegar as músicas dele, você vai perceber em alguns casos que ele pensa na escala maior, por exemplo, com 4 notas por corda. E isso faz com que a sonoridade dele já seja diferente. Então, é aquele negócio que eu falei, a chave da criatividade é o e se. Bom, eu sei os shapes 3 notas por corda, mas e se eu usar 4? É uma pergunta que eu me faço e eu posso ver se isso funciona ou não, qual a sonoridade que isso vai me gerar e para onde isso vai me levar. A mesma coisa vale para a pentatônica. Então isso tudo que a gente fez aqui, a gente pode expandir pelo braço. Vamos usar aqui um sistema de oitavas para ficar mais fácil ainda de assimilar. Então, ó, eu tenho esse shape partindo da nota Lá, né? Isso significa que se eu pegar outra nota Lá no braço da guitarra, eu posso aplicar esse mesmo desenho em cima da pentatônica de Lá menor. Então, ó, se você perceber aqui, eu tenho a oitava desse Lá da sexta corda bem aqui, ó. Eu tenho outro Lá. Se eu aplicar aquela mesma digitação que eu apliquei aqui em cima, opa, desculpa, eu tenho novamente a mesma frase, uma oitava acima. E eu posso fazer isso novamente. Então, eu peguei esse Lá, eu posso pegar esse Lá aqui. Ó, bem simples de enxergar, ó, oitavas. Peguei o Lá aqui, vou aplicar aquele mesmo shape, mesmo desenho. Agora, vamos ver como que isso soa. Eu vou tocar as 3 oitavas seguidas, tá? Bem lento. Já mudou a sonoridade da minha pentatônica aqui completamente. Ela soa muito mais moderna e soa diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. Então, vamos lá. Vou fazer um pouquinho mais rápido. Legal. Sabendo disso, o que a gente pode fazer? Você pode estudar isso de diversas formas, tá? Eu aconselho começar por aqui, pegando um grupo de 2 cordas e ir jogando as oitavas. Mas você também pode aplicar em cima de cada desenho. Se você quiser aplicar direto em cada desenho, você pega sempre a segunda nota do seu desenho e a próxima do próximo desenho aqui. Ok? E agora, como que eu faço para sofisticar ainda mais isso? Como que eu posso fazer? Eu posso aplicar padrões melódicos. Aplicando padrões melódicos que você já sabe da sua pentatônica tradicional ou até mesmo de escala maior, dentro disso, para você tirar uma sonoridade diferente. Eu aqui no caso escolhi uma ferramenta que é a quintina. Então é uma figura que é alta de 5. Então o que acontece? Isso já me dá um número ímpar, uma sonoridade de um ritmo um pouco diferente. Já vai soar um pouquinho mais moderno. Vocês vão perceber aqui que eu vou usar um padrão de 5 notas. Tá? Então nesse mesmo desenho eu vou usar esse padrão melódico aqui. E aí eu vou aplicar a mesma coisa nas outras cordas. Quando eu for tocar isso na frase, ele vai dar esse ar um pouquinho diferente. Por quê? A gente está acostumado a ouvir geralmente, principalmente de guitarristas, padrões de 4 notas, né, as semicolcheias da vida, sextinas principalmente também, tercinas, até mesmo em alguns casos fusas, mas são padrões geralmente de número ímpar, números pares, desculpa. Então, o que eu vou fazer? Com um número ímpar, eu vou estar quebrando a previsibilidade e eu vou estar trazendo para o ouvinte algo diferente. Então agora, eu já consigo soar ainda mais sofisticado um pouco. E aí, eu posso levar isso para um outro nível, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão de outside. Eu saí um pouco da pentatônica de Lá menor e ter uma introdução básica ali de como soar um pouco outside. Essa ferramenta que eu vou utilizar aqui é a ferramenta de
tocar a mesma pentatônica, ou seja, pentatônica menor 7, um trítono acima da pentatônica que eu estou. Então, no caso aqui, se eu estiver tocando em cima de Lá menor, eu vou tocar tanto a pentatônica de Lá menor quanto a pentatônica do trítono. Então vamos lá, a ajuda dos universitários aqui. Qual é o trítono de Lá? 3 tons acima. Então eu vou sempre pensando aqui. Então uma forma fácil da gente pegar o trítono é o seguinte: você pode pegar um power chord. Aqui eu peguei o power chord da nota que eu quero chegar, que é o Lá. E aí eu pego essa nota aqui, que é a quinta dele, e eu vou diminuir meio tom nela. Então aqui era um Mi, ele virou um Mi bemol, porque eu botei meio tom para trás. Tá? Então a minha pentatônica, um trítono acima, seria uma pentatônica de Mi bemol menor. Ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou tocar essa frase em Lá menor. Terminei de tocar ela aqui em Lá menor, eu vou pegar essa nota Mi bemol que está aqui e vou aplicar o mesmo desenho aqui na quarta corda. Eu tenho outro Mi bemol aqui na frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e tocar uma oitava acima também, tá? Só para me localizar aqui geograficamente. E aí o que eu faço? Então eu peguei, encontrei Mi bemol. Agora eu vou sincronizar os dois. Eu vou misturar a pentatônica de Lá menor, saindo para o Mi bemol, depois volto para o Lá menor e passo para o Mi bemol de novo. Vamos lá. Lá menor, Mi bemol menor, Lá menor, Mi bemol. E aí eu volto para o Lá. E assim eu resolvo a minha frase. Então com isso eu criei uma frase completamente outside, moderna e só utilizando pentatônica. Um raciocínio simples e direto para sofisticar a minha penta. Então eu vou tocar de novo a frase. Desculpa. Com isso, eu posso aplicar esse mesmo princípio básico em todo o braço. Então tudo que eu fizer em Lá menor, eu posso trazer para Mi bemol menor, e isso vai me soar completamente outside, com essa sonoridade moderna para minha pentatônica. Uma outra ideia que é muito legal da gente utilizar na pentatônica é a questão da repetição de notas que o sistema de 3 notas por corda me gera, né? Se eu pegar aqui embaixo no desenho de Lá menor, essas 3 notas, eu vou ter aqui a nota Mi, Sol e Lá. E pegar essa nota Lá, que eu tenho repetido aqui, eu consigo criar um clima meio de saxofonístico, né? Como se fosse um sax tocando. Então, mesmo tocando guitarra, eu consigo emular um som de saxofone. Por quê? Isso daqui é algo que a gente chama de overtone, mas nada mais é do que eu estou tocando a mesma nota, porém em uma corda diferente. Então eu repito essa última nota aqui Lá na corda de cima, na minha próxima corda. E aí, o que eu posso fazer? Encontrei uma frase. Outra opção para você começar já a soar um pouquinho mais outside, ou seja, soar um pouco mais fora, é você tocar a mesma frase meio tom acima. Toquei ela em Lá menor e agora eu vou tocar ela em Lá sustenido. E você aplicar isso nos seus solos. Você pode ir subindo de meio tom também, tá? Então, aplicando a frase aqui. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou subir essa frase de meio tom para encontrar uma sonoridade diferente. Outside novamente, né? Essa sonoridade fora do padrão, tá? Fora da caixinha.
Com isso, eu posso utilizar isso subindo de meio em meio tom. Como que eu particularmente gosto de utilizar? Eu gosto de subir sempre de meio em meio tom até eu chegar a um tom e meio da tonalidade que eu estou. E normalmente a partir daí eu volto para resolver. Tá? Mas isso é uma particularidade, você pode fazer aquela pergunta que eu falei, e se eu fizer mais de um tom e meio, e ir encontrando a sua forma de tocar. Tá? Então, o que eu faço aqui? Eu vou pegar essa mesma frase e vou subir ela de meio em meio tom. Eu tocar ela em Lá menor. Vou tocar ela agora em Lá sustenido menor. Subir meio tom. Si menor. Dó menor. E a partir daqui, eu particularmente gosto de voltar já. Então daí, Dó menor. Volto meio tom, Si menor. Volto meio tom, Lá sustenido. E aí eu resolvo de novo, chegando no Lá menor. E com isso daqui, eu posso soar completamente outside, mas todos esses princípios, todas essas coisas que eu estou falando aqui, nós podemos utilizar em qualquer desenho, em qualquer região da pentatônica, tá? E não só no tom de Lá menor. Tudo isso se aplica a qualquer tonalidade. Então, se eu estou tocando, por exemplo, e a música não está em Lá menor, mas porém ela está em Si menor, por exemplo, o que eu faço? Eu posso aplicar esse mesmo conceito. Se eu estou em Si menor, vou subir meio tom, eu vou subir para Dó menor. Subo meio tom, Dó sustenido menor. E mais meio tom. Cheguei no Ré, um tom e meio de distância, eu já vou voltar para resolver. Então, toquei o Ré menor, agora eu vou passar para o Dó sustenido menor, Dó menor, resolvendo de novo no Si menor, que é a pentatônica que a gente partiu. Você pode pegar cada frase que você já sabe, cada fragmento de pentatônica ou desenho e trabalhar em todas as tonalidades. Trabalhando em várias tonalidades, trabalhando isso em todo o braço, você vai ter uma fluência muito maior e você vai conseguir desenvolver ainda mais todo o seu fraseado como guitarrista. Bom, então nessa parte de visualização ainda do braço da guitarra, né, como forma geográfica de você saber onde você está pisando dentro da escala, uma coisa que também vale ressaltar dentro da pentatônica é a forma que nós trabalhamos ela. No caso de duas notas por corda, nós temos alguns padrões que dentro da pentatônica nós teremos um padrão de um tom e padrão de um tom e meio. Então, dentro disso daqui, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar algumas possibilidades para começar a usar a ideia cromática, né? Como que eu particularmente vejo isso? Eu gosto de utilizar, por exemplo, entre os padrões de um tom, eu gosto de usar sempre uma nota no meio. Então aqui eu vou pegar a nota Ré, eu vou usar um cromatismo num Ré sustenido para chegar no meio. E aqui na próxima corda eu vou pegar o Sol sustenido, chegando na nota Lá. Só que aqui, chegando embaixo, na nota Dó, eu particularmente não curto muito utilizar esse Dó sustenido aqui como uma passagem. O que eu faço? Eu pego o Ré, depois dele, e uso esse Ré sustenido aqui do lado. Então eu mudei o padrão de cromatismo, então eu não estou usando mais a nota do meio. Eu uso simplesmente uma nota à minha direita, meio tom à frente, da minha última nota. Por quê? Se eu parar para pensar aqui, esse padrão que a gente chama de um tom, ele se repete aqui 3 vezes seguidas. E como que eu utilizo isso para pensar na guitarra de uma forma simples? É sempre os 2 primeiros que eu tiver, eu vou usar uma nota cromática no meio. E no terceiro, padrão de um tom, eu vou utilizar a nota
à minha direita. Então fica a nota do centro, chega no meu terceiro padrão de um tom, eu vou usar uma nota à minha direita. E isso eu posso trazer para outros desenhos também, porque isso você vai perceber que se repete no braço inteiro. Aqui no segundo, nesse shape, eu tenho de novo o padrão de um tom e um tom novamente. E eu vou aplicar o mesmo princípio, lembra que eu falei? No primeiro eu utilizo uma nota do meio, na segunda corda também eu utilizo a nota do meio, e no terceiro eu utilizo a nota da direita meio tom acima. E isso a gente pode aplicar em diversas formas. Já fica mais legal de você utilizar padrões cromáticos dentro da pentatônica. Então você pode fazer estudar isso daqui dentro de todos os desenhos, né? Onde você tiver padrões de um tom. E assim por diante. Bom, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido tudo isso que foi falado aqui, que seja de bom proveito para vocês, que vocês possam se inspirar e possam usar essas ideias para criar as suas ideias em cima da pentatônica, as suas ideias de fraseado e as suas ideias dentro das suas escalas que você já sabe. Beleza?